Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais uma de nossas videoaulas. Hoje nós iremos fazer um cachepô de luxo para você arrasar aí nos seus arranjos. Vocês vão gostar, é simples, é fácil, mas ficou assim uma coisa tão luxuosa que eu acredito que vocês vão gostar. Como eu disse em aulas anteriores, eu trabalho com papel Paraná 1.4. Tô sempre deixando o link aqui na descrição do vídeo, mas eu quero deixar uma observação aqui para vocês. Quando eu deixei o link, lá no Mercado Livre tava tendo desse aqui, acinzentado, ó. Ele é bem acinzentado. Eu tô sempre olhando lá, tá? Tá tendo um acinzentado e um branco. Não compre o branco. Esse é acinzentado aqui, tá? Eles falam... Tem lá na descrição lá, cinza. Tem o cinza e o branco. Esse aqui é o melhor, tá? O 1.4. Nunca se esqueça disso. Não é 1.8, que ele é muito grosso. Tem que ser 1.4, certo? Então, aqui. Tem um círculo aqui. Tenho aqui 18,5 de diâmetro. Então, aqui, cortei aqui um círculo, 18,5 de diâmetro. Deixa eu mostrar pra vocês aqui que eu fiz a medida em que. Ó, aquelas vasilhinhas lá de Marmitex, tá vendo? É o tamanho padrão. Eu fiz nessa medida aqui, tá? Mas você vai fazer aí o tamanho de sua preferência. Deu 18,5 de diâmetro. Cortei aqui. Aqui agora eu vou tirar um pouquinho aqui. Qualquer parte aqui eu vou tirar pra fazer tipo um fundinho, tá? Vou usar esse aqui como régua, aqui. Aqui, ó, você pode estar cortando com estilete, eu não tô na mesa de corte, então não vou poder cortar. Mas aqui, ó, você pode estar passando o estilete aqui. Que tamanho que você vai tirar aqui? Vou mostrar pra você que é só um pouquinho mesmo, ó. Cortar aqui bem certinho. O estilete é mais seguro para ficar certinho, mas ficou certo, ó. Tirou essa parte aqui. Ela é bem fácil, gente. Eu achei bem simples de fazer e ele ficou um luxo. Vou pegar aqui uma placa de papelão e olha o que eu vou fazer agora. Vou colocar a cola quente aqui. Pessoal que vai entrando aí, vai deixando o like, compartilhando as nossas aulas, tá? E vou colocar aqui. Deixar bem coladinho. Agora eu vou cortar aqui, ó. Bem certinho aqui, ó. Vou só marcar por enquanto. Não inclina o estilete, tá? Ele tem que ir bem retinho, ó. Por conta de um acabamento que a gente tem que fazer aqui, tá? Vou pegar alguma coisa pra colocar aqui embaixo, porque sem a mesa de corte é ruim. Fica uma bagunça aqui. Só pra fazer um suporte disso aqui, que é de papel também, mas não tem problema não. Se ele estragar, não tem problema. E aqui eu vou cortando, ó. Primeiro eu passo uma vez e vou girando, ó. Bem certinho, tá? É muito importante que ele fique bem certinho. Por isso que eu tô falando pra você não entortar o estilete. Deixa ele bem retinho assim. Prontinho, ó. Ficou bem certinho, certo? Prontinho, tá vendo? Forrei aqui. Agora eu vou pegar um pedaço do mesmo papel, que é o papel Paraná, e vou colar aqui, ó, bem certinho. Colo aqui nas laterais. E vou colar aqui. Vou deixar a parte de baixo já com acabamento aí. Esse papel você corta tranquilamente na tesoura, tá? Aqui eu risquei, quando eu risquei ali, eu cortei na tesoura.
Só o papelão que eu corto no estilete, porque olha só pra vocês verem o que acontece, ó. Ó o corte no estilete, tá vendo como ele fica? Quando você corta com a tesoura, ó o que acontece. Ele fica fechadinho, entendeu? Então, não é legal pra pegar cola, não fica legal pra trabalhar, sabe? Pronto, agora eu vou recortar aqui com a tesoura, ó. Bem certinho. Não faça isso com a tesoura, ó. Deixa ela bem retinha, pra ele ficar bem certinho. Porque senão vai atrapalhar fazer o acabamento. E esse acabamento é muito importante que ele fique bem certinho. Outra coisa, você pode fazer de serragem também. Esse mesmo modelinho que eu vou fazer aqui com vocês, vocês podem estar fazendo de serragem. Vai ficar lindo. Pessoal que não tá trabalhando com papel Paranaí, mas eu queria tanto que vocês trabalhassem com papel Paranaí. É tão útil, é tão bom. Adianta muito a vida da gente. Ó. Os dois lados forradinhos, certo? Agora eu vou fazer um acabamento aqui. Peguei aqui uma tirinha. Você vai medir lá e vai cortar na parte dobrável, tá, pessoal? Na flexível, ó. Porque tem um lado que ele não faz isso aqui de jeito nenhum. Só que essa aqui tá um pouquinho larga. Eu vou tirar só um pouquinho aqui. Você pode estar riscando, tá? Se você tem dificuldade de cortar assim, ó, você risca, tá? Agora aqui, ó. Vou colocar a cola aqui, nessa parte de baixo. E vou colar ela aqui. Deixar sobrar só um pouquinho aqui, ó. Aqui pra outra peça, quando ela voltar, ela encaixar aqui, tá? Bem coladinho. Ó, pra vocês verem, tá vendo? Como tá bem certinho. Ficou bem certinho. Não vou falar a medida disso aqui pra vocês, apesar de que, deixa eu ver aqui, acho que deu 1 centímetro. Menos de 1 centímetro, um pouquinho, porque vai depender da espessura da caixa de papelão que você for usar, tá? Mas não precisa ser caixa grossa, não. Agora aqui eu vou passar a cola aqui, ó. Vou colar ele de uma só vez, mas você pode ir colando aos poucos, tá? Eu achei ele bem prático. Agora aqui, ó. Ó, vou esticando pra ele ficar bem certinho aqui, ó. Tá vendo? E sobrou um pouquinho, eu corto e encaixo ele aqui no outro. Acho que eu cortei até demais. Ó, fica bem certinho, tá vendo, pessoal? Ó, dos dois lados, ó como tá certinho, tá vendo? Fica bem certinho mesmo. Aqui eu cortei muito, ó, era pra ter deixado sobrar mais, pra encaixar direito, mas ficou bom. Prontinho. Precisamos de 2 peças dessas, tá? Aí já tô com elas prontas aqui, é só mesmo pra mostrar pra vocês. Pra vocês aprenderem a fazer direitinho. Aí vocês que não tá trabalhando com papel Paraná lá, faz isso aqui de papelão, ó. Você só vai fazer essas 2 partes aqui de papelão e vai colocar na serragem e vai ficar lindo. Aqui, ó. Vou pegar uma peça aqui de 15 centímetros tem aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma régua aqui de 3 centímetros, vou usar esse aqui como um régua, ó. De 3,5 centímetros e vou fazer isso aqui, ó. Eu não vou cortar, tá? Eu só vou vincar essas partes, todas por igual, tá? Aqui, ó. Vinquei. Aqui vou medir do mesmo tamanho e vou vincar novamente, ó. Não é cortar não, tá? Agora aqui, esse daqui tem que cortar. E corta essa parte aqui, que a gente precisa formar uma caixinha comprida aqui. Agora eu vou com a tesoura pra não cortar minha mesa. Ó. Formamos uma caixinha compridinha, certo? Vou pegar aqui essa que eu usei com régua e vou fazer um vinco aqui no meio, ó. Que é pra me ajudar a fazer os acabamentos, o fechamento dela. Pronto. Vou pegar aqui 2 pedacinhos desse aqui de uns 3 centímetros, 2,5 centímetros, vincada.
E vou colar aqui, ó. Vou colar nessa parte e nessa parte, tá? Deixa duas sem colar, vocês vão entender na hora da montagem. Ó, você vai colar aqui, ó, bem certinha, com o fundo, ó. Ó, bem certinha mesmo. É no mesmo estilo que a gente faz aqueles vasos, tá? Que aqui é um vasinho, só que pequeno. Ó, colei aqui. Ó, tá bem certinho aqui, tá vendo? E ela vai ficar assim, ó, que é pra gente fazer o fechamento. Eu vou tirar mais um pouquinho que ela ficou grande. Ó, aqui é pra ajudar no reforço do fundo, tá? Pronto, agora fechar esse lado aqui. Vou medir aqui. E olha o que eu vou fazer. Coloco cola aqui e vou colar aqui, ó. Deixa um pequeno espaço de 1 milímetro, que é para outra peça, para essa peça aqui encaixar aqui, tá? Ó. Você vê como vai encaixar legal, ó. Agora eu pego essa peça e coloco aqui, ó. Bem certinha, vai ajustando. Ela tem que ficar bem colada, tá? Porque essa daqui não tem espaço pra gente dar aquela segurança que a gente dá nos vasos. Apesar de que não precisa, é tão pequenininha, prontinho, ó. Tá a nossa caixinha colada. Agora vamos colocar um fundo nela. Peguei aqui um pedacinho aqui, uma sobra ali. Vou fazer isso, ó. Vou riscar aqui. E vou passar a cola do lado de dentro da riscagem, ó. E vou colocar a cola aqui. E aqui eu venho e pronto. Colar essas partes aqui. Esperar um pouquinho para ela colar enquanto a gente pinta isso aqui, ó. Vamos pintar isso aqui. A gente tá montando nosso vaso. Eu vou pintar a sépia. Essa peça não precisa você impermeabilizar não, tá? Você pode fazer direto, do jeito que tá aqui, você pode colocar a tinta. A única que eu recomendo, se você for fazer um cachepô desse vermelho, primeiro você vai pintar de branco. Por quê? Porque o vermelho, quando você coloca o vermelho direto aqui, fica bonito, mas fica bem escuro. Mas quando você coloca o branco primeiro, a tonalidade é outra, tá? Tem essa diferença. Então, eu recomendo que vocês primeiro pinta de branco. Se você for fazer vermelho, eu acredito que fica muito bonito. Aqui, ó. Vou pintar na tinta sépia, tá? Tinta de tecido. Pode ser a tinta PVA também, só assim, ó. É simples, simples pra a pintura, ó. Pode pintar com a esponjinha mesmo. Esses papéis aqui eu não gosto de estar pintando com pincel, não. O pincel deixa muito encharcado. E a esponja já vai tirando o excesso, ó. Seca rapidinho, viu, pessoal? Pronto. Aí, quando ela secar, você querer dar outra demão, sim. Se não, pode deixar assim manchadinha. Eu acho perfeita essa pintura assim, toda manchadinha. Quando eu quero deixar ela bem uniforme, toda igual, aí eu já vou pintando assim, ó. Passando assim, pra ficar bem uniforme mesmo, sabe? Mas pra ficar manchadinha, aí eu pinto assim, bem de forma aleatória. Porque eu gosto dessa pintura assim, toda manchadinha. Fica uma verdadeira arte. Prontinho. Como essa caixinha aqui não tem como a gente fazer um reforço dela, o que que eu faço? Olha só, preste atenção aqui. Eu picoto alguns pedacinhos de papel, do mesmo papel, e faço isso aqui, ó. Apesar de que ela também não vai peso não, tá? Ela é bem levinha. Eu solto um pouco de cola quente lá no fundo. Ó. E jogo alguns pedacinhos de papel. Acho que eu coloquei até muito aqui.
Só para ajudar no reforço, tá? Pronto, porque aqui a gente vai colocar umas pedrinhas para fazer o contrapeso do vaso. E agora aqui a gente pinta, ó, com o mesmo sépia, tá? Ó. Tá vendo? A mesma cor. Olha aqui, ela já tá pintada aqui. Vou fazer só uns ajustes aqui. Ó, tá toda pintadinha. Alguma dúvida vocês podem colocar aí nos comentários, tá? Então, aqui eu já tô com as duas pintadas, ó. Tá vendo? Agora vamos montar o nosso vaso. Mas antes de montar o vaso, eu vou fazer um detalhe aqui na frente. Pode estar fazendo com aquela tira dourada. Gente, aquela tira dourada que eu uso com os meus trabalhos, a gente não tá encontrando na internet, tá? Só que eu vi lá uns rolinhos de fitas metalizadas autocolantes. Eu não comprei ainda, mas vou comprar pra fazer um teste. Tá deixando um link aqui pra vocês. Mas olha lá pra vocês verem. É o mesmo efeito. Inclusive, eu tenho uma lá que eu olhei e parece que é bem bonita. Ela é toda acabada, que essa aqui é bonita, mas a gente corta, né? Fica aquela partezinha branca aparecendo e a outra não. Ela é uma fita... O pessoal compra para decoração de casa. Eu quero comprar para ver. Agora vamos montar nosso vasinho. Olha só o que eu vou fazer. Ó, vou pegar a brita aqui, um copinho de brita. Vou colocar aqui dentro. Esse aqui já tá com acabamento de papel lá dentro, tá? Do reforço. E vou colocar aqui. Não precisa encher não, tá? Acho que eu coloquei muito. Menos de um copinho. Prontinho. Ó, pode colocar as flores soltas aqui? Pode. Agora eu não coloco porque as minhas às vezes eu faço para entregar e fica saindo do lugar e bagunça tudo, eu não gosto. Então eu vou fazer aquele mesmo suportezinho que eu faço nos arranjos, eu vou fazer esse aqui, ó. Vou fazer um encaixezinho aqui para eles, rapidinho. São plaquinhas de papelão, tá? Os que estão ali eu coloquei. Mas pode deixar solto caso você queira. É porque os meus sempre saem daqui. E aí eu não posso estar deixando bagunçar. Eu achei mais seguro também. Ó, tá vendo? Coloquei umas plaquinhas de papelão aqui. Agora eu vou colocar a cola aqui nas laterais. E vou colocar esse rolinho aqui, ó. Com essas aberturas pra cima, tá? Pra você estar colocando a haste das flores que vocês for colocar. Prontinho, ó. Tá vendo? Coube direitinho. Vou passar um pouquinho de tinta aqui. Ó, aqui é a parte frontal do arranjo. Eu vou pegar aqui um pedaço de EVA. Deixa eu ver como que eu vou fazer aqui, pra fazer um detalhe, tá? Só pra não te desanimar, porque você que não tá conseguindo a fita, eu fiz uns ali com fita. Falei, não vou levar a fita não, senão eles vão desanimar. Ah, eu queria fazer com fita e não tem. Aí a gente vai fazer assim, ó. Vou dobrar aqui ao meio. A gente fazer uma gracinha aqui. Vou cortar assim, ó. Igual um pequeno que eu fiz ali. Assim. Vou marcar aqui pra saber até onde eu vou colocar a cola. Agora aqui, ó, um pouco cola, pra não ficar marcado. Pode estar fazendo esse detalhe com o próprio papel também, tá? Acho que fica muito bom. Ó. Ele com aquela fita dourada fica perfeito. Mas só pra te provar que você pode fazer com qualquer coisa. Você não pode deixar de fazer. Aqui, ó. Bem no meio aqui, eu vou colocar esse vasinho, ó.
colocar a cola aqui. Deixa isso aqui bem reto, ó, bem certinho, tá? Vou colar outra peça aqui desse lado. Ó, tá vendo? Tá bem certinho. Agora esperar colar. Tcharam. Gente, eu achei ele tão lindo. E o melhor, não precisa estar enchendo de flor não, tá? É o básico mesmo. Não precisa estar colocando muita coisa não, porque aqui... Dessa vez a flor não é a rainha não, o vaso que é o rei. Não precisa colocar muita coisa, não. Ó. Se quiser colocar detalhe aqui atrás também pode, pessoal. Vai que o pessoal coloca numa mesa de escritório, alguma coisa assim, né? Deixar assim, eu acho que ficaria legal também. Vou colocar só umas tulipinhas aqui dentro. Você pode estar colocando botão de rosa, você pode estar colocando qualquer flor, tá? Eu vou colocar essas tulipinhas que tinha ali sobrando. Eu peguei pra gente fazer isso aqui. Não precisa colocar ornamento, ou não coloca ornamento nesse arranjo, tá? Se você colocar, vai ficar feio. Porque o modelo dele é assim, gente. Pouca coisa. Ó, até assim, com 2 tulipas, ficaria ótimo. Eu sou meio exagerada. Vou colocar 3. Vou colocar essa mais embaixo um pouquinho. Deixa eu ver a cara dele. E aí, pessoal, vocês... O peso dele tá ótimo, ó. Perfeito. Ó, se você querer mais pesado, aí tem que fazer a caixinha maior. Mas aqui tá ótimo. Eu gostei. Fala o que vocês acharam. Ó. Vou mostrar outros aqui pra vocês. Ó o primeiro que eu fiz. Tá vendo? É EVA também, ó. Tá vendo? Ó que lindo. Aquelas suculentas, essas suculentas aqui tem aqui no canal, viu, gente? Vocês podem procurar aí que tem a aula. Esse aqui eu pintei na cor tabaco, ó. Um vaso, tá? Tá parecendo preto, mas não. É tabaco bem escuro. Olha que show o preto. Aí, ó. Usei o adesivo metalizado, tá vendo? Coloquei a tulipa amarela. Vocês gostaram? Ó, caixinha, mesmo jeito do outro. Agora, olha pra isso aqui, que luxo. Ó, a vermelha. Isso aqui, gente, não era pra ser assim. Tá vendo isso aqui? Era pra eu colocar assim, igual o outro. Aí ficou muito embaixo, só que não podia tirar aqui e estragar o vaso. Aí eu coloquei esse aqui. Errou, falei, eu vou colocar esse aqui pra ficar mais... Tava estranho, agora eu acho que ficou mais bonitinho assim, né? Sim, pessoal, olha só. Aproveitar que a nossa aula foi curtinha para falar com vocês aqui sobre algo muito importante para a gente estar falando aqui. Tem lugar melhor para falar sobre isso. O que eu mais ouço lá no Instagram são pessoas falando assim, ah, eu gosto, mas as pessoas não valorizam. Eu gosto, mas as pessoas não dão valor. Eu te entendo que as pessoas não dão valor. Só que eu não penso mais assim. Eu pensei assim por muito tempo. Eu descobri que quem tem que dar esse valor é a gente. Você que tem que mostrar para as pessoas o valor que tem seu trabalho. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês rapidinho de algo que aconteceu comigo. Quando eu tava com a loja, né, porque por circunstâncias de algumas coisas, eu tive que fechar. Tem pouco tempo que eu fechei. E um dia eu fiz um arranjo de chão muito bonito. Ele ficou muito lindo. Eu fiz, terminei esse arranjo, já era noite, deixei lá e no outro dia
Coloquei bem na porta da loja. Quando eu virei, que eu fabricava no fundo e tinha loja na frente, né? Parou um carro na porta da loja e desceu um rapaz e perguntou qual o valor do arranjo. Eu falei que era R$300. Só que ele valia muito mais, porque eu tinha uns boletos para pagar. Eu tava precisando. Aí eu falei que era R$300. Aí ele olhou na minha cara, bem simpático ele foi bem educado. Só que o pecado dele foi falar que era caro. Ele falou assim, nossa, mas é caro. Aí eu fiquei escutando, ele foi falando, e ele olhava, que ele gostou do arranjo e tal. Aí ele falou assim, você só tem esse? Eu falei assim, de chão é. Ele falou assim, se eu encomendar pra você fazer um outro, que eu queria pra igreja, eu falei assim, eu faço outro igualzinho, basta você querer. Aí ele falou assim, ah tá, então se eu encomendar o outro, você faz 300, você faz 150 cada um. Desse jeito. Aí o que eu fiz? Eu pedi licença pra ele rapidinho, fui lá dentro onde eu fabricava, peguei uma folha de EVA e vim. Só que eu não fui grossa com ele, eu não fui mal educada. O que é que eu fiz? Quando ele entrou, eu dei o preço. Falei, agora eu vou dar pra ele agora o valor do meu trabalho. Aí eu peguei uma folha de EVA e perguntei pra ele, falei, você sabe o que é isso? Eu fui bem educada, sabe? Eu não tava de TPM, não. Falei, sabe o que é isso? Ele falou assim, sim, é um emborrachado. Eu falei assim, é uma emborrachada, uma folha de EVA. Esse arranjo saiu daqui. Eu comecei pelo designer, depois fui pro corte, depois fui pra pintura, depois fui pra montagem, entre outras coisas. Eu fui falando todas as etapas daquele trabalho árduo pra ele. Porque para fazer aquele arranjo eu levei 2 dias para fazer. Aí eu falei com ele, né, sobre, por exemplo, quantas vezes, às vezes tem um problema na sua casa, de uma infiltração, você vai lá, contrata um pedreiro para ele consertar, você paga 400, 500 reais. Ele faz esse trabalho aí em 2, 3 horas. E você ficar 2 dias para fazer um arranjo. E como você não vai explicar para essa pessoa o valor do seu trabalho? Quando eu terminei de falar, ele tava assim, estagnado. Ele falou assim, nossa, dá tanto trabalho. Eu falei assim, dá trabalho. Esse arranjo foram 2 dias para fazer e para trabalhar muito, porque realmente ele me deu muito trabalho. Ele tinha 1,19 m de altura. Pensa aí, quase 1,5 m, quase 1,20 m de altura. E aí o que aconteceu? Ele não falou mais sobre preço. Eu vi que ali o valor do meu trabalho prevaleceu. Porque é muito importante quando alguém te pergunta o preço, tenta... Tipo assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Chega uma pessoa na sua loja, no seu estabelecimento ou no seu Instagram, quanto é esse arranjo? Antes de você falar o preço, tenta mostrar para ele o valor. Ah, Anja, eu vou ter que mostrar o EVA, falar como foi. Não precisa. Basta você falar assim, ah, esse trabalhoso. Chama ele de trabalhoso. Ah, esse trabalhoso aí é valor X. Quando você fala a palavra trabalhoso, você já entrou na mente da pessoa. Pode ter certeza disso. Ela já vai ver aquilo ali como algo que te deu trabalho. Porque dá trabalho. Quem trabalha com artesanato sabe que é trabalhoso. A gente faz porque a gente ama. Eu mesmo não consigo me ver fazendo uma outra coisa. Não mesmo. E aí, resultado, voltando lá à minha história, no dia seguinte ele voltou com a pastora da igreja dele e encomendou outro arranjo. E não tocou mais em preço. E ele comprou os 2 arranjos. Mas por que ele comprou? Porque eu deixei o preço para lá e fui mostrar o valor do meu trabalho. Outra coisa. Ah, eu coloco as coisas para vender, o povo me dá tombo. Quem manda no seu trabalho é você. Outra coisa, se você vai colocar arranjo na loja de amigo, de parente, de conhecido, não confunda. Tenta separar a amizade do negócio, porque complica tudo. Tem a questão também de que quem manda é o cliente. Eu fiz algum tempo de gestão, mas eu acabei trancando por falta de tempo, mas deu tempo para aprender alguma coisa. Não é o cliente que manda, não. O cliente manda quando ele te liga e diz, eu quero uma flor vermelha, em tal vaso assim. Aí sim, até aí ele manda, porque ele tá escolhendo o que ele quer. Mas na sua mercadoria, na sua empresa, quem manda é você. O preço quem coloca é você. Então, quando a pessoa te perguntar o preço, antes de você falar o preço, fala que é trabalhoso. Fala assim, ah, menina, isso deu trabalho, viu? Então, isso aí é valor X. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de 50 reais. É 50 reais. Quanto é isso aqui? Não fale que é 50 reais. Se meus clientes assistirem essa aula, vão me matar. Quanto que é isso aqui? 50 reais. Eu tenho que te ensinar, né? 50 reais. Eu tô colocando ele à venda de 50 reais. Um exemplo. Esse aqui vale mais, viu? Vale mais. Quanto é isso aqui? Ah, R$ 59,90. Esses 90 é muito importante. Nunca dê aquele valor exato. 50 reais, 60 reais, eu sempre coloco.
R$49,90, R$59,90. Eu nunca entrei nesse detalhe aqui com vocês. É um assunto bem pouquinho delicado. Ainda mais eu que ainda tô na ativa no comércio, entendeu? Mas não tem problema não. Eu queria muito te passar isso. Para precificar é meio complicado por conta da diferença de preços, que varia muito de cidade para cidade, de estado para estado. Eu tô pagando aqui na minha cidade, por exemplo, R$15,90 num pacote de EVA com 10 folhas. Tem cidade que chega a R$30. Como que eu vou ajudar você a precificar? O que eu posso te falar é para você anotar todos os seus gastos e depois você vai multiplicar por 3. Ah, mas aí você, digamos assim, como assim? Eu já vou te explicar. Digamos que eu gastei R$5 para fazer isso aqui. 5 vezes 3, 15, certo? Mas eu não vou vender isso aqui por R$15. Esse foi o preço. Agora eu vou entrar com o quê? Com o meu valor. Que valor é esse? O trabalho que ele me deu e a beleza que ele ficou. Entendeu? Como que entra o valor do seu trabalho? Então é mais ou menos, eu acho que deu para vocês pegarem alguma coisa. Mas qualquer dúvida, pode estar me procurando lá no Instagram pra gente falar mais sobre isso. Quando vocês forem colocar alguma coisa em algum lugar para vender, não espera a pessoa falar como que é o pagamento. Você já pode falar para ele, falar assim, ó, o trabalho da seguinte forma. Geralmente eles perguntam, mas se você vê que ele não vai perguntar, você fala de como que você trabalha, entendeu? Para você não estar aí com dificuldade, para estar recebendo o seu cash, né? Mas é mais ou menos por aí. Você tem o valor do seu trabalho, quem dá é você. Quem dá é você. É assim que funciona, não tem outra forma. Chegou para procurar o arranjo. Quanto que é esse arranjo? É R$30. Não. Coloca lá R$39,90, R$35,90, R$36,90. Sempre coloca o 90 junto, que isso aí ajuda demais. Ah, outra coisa muito importante, que eu não posso esquecer de falar para você, que eu passo muito por isso e eu acredito que você também passa. Você não vai passar mais não, que eu vou te ensinar. Preste atenção aqui. Você fez meia dúzia desse arranjo aqui, certo? Aí uma cliente viu, gostou. Aí ela chega pra você e diz assim, ô fulana, eu quero um desse, mas eu quero que você faz assim, assim, e ele começa a mudar. Não caia nessa, não faça isso. Você sabe por quê? Eu vou te explicar e você vai me entender. O que ele tá querendo é algo que ainda não existe, que você vai criar. Ele tá querendo um trabalho que não existe. Porque para você montar um vaso, é ou não é que você fica testando, como ficou legal, ah, não ficou, desmonta, não ficou, desmonta, desmonta, monta, desmonta, monta, desmonta, não é assim? Então ele tá te pedindo um trabalho exclusivo. Para esse tipo de trabalho você não dá preço. Aí você fala, primeiro eu vou fazer um teste com esse modelo que você tá me especificando e eu vou ver e vou te dar o valor. Não posso dar valor agora porque essa que você tá pedindo, esse trabalho que você tá me pedindo é um trabalho que ainda não existe. Então eu tenho que fazer teste. Gente, fale com as pessoas como que é delicado o seu trabalho. Artesanato, a gente sabe, é uma bênção. Mas artesanato é uma coisa delicada, tem que ser uma coisa bem feita, que eu já falei aqui em aulas anteriores. Faz o cliente voltar, é um trabalho bem feito. Então, quando alguém querer modificar ali a sua forma padrão de trabalhar, ele está querendo um trabalho exclusivo para ele. E se ele quer um trabalho exclusivo, ele vai ter que pagar o preço. E quem vai colocar esse preço é você. Entendeu? E, ó, deu valor X, multiplicou por 3. Ah, eu não vou vender por esse preço. Aí você entra com o seu... Nunca dá. Na forma que eu trabalho mesmo, nunca dá. O arranjo que eu mais gasto para fazer aqui deve ficar em torno de R$20. Que é arranjo de chão grande. Eu vou pegar e vender por R$60? Não tem como. Vai ser de 350 para lá. Porque entrou o valor. A beleza que ele ficou e o trabalho que ele me deu. Entendeu? Então é mais ou menos por aí. Eu acho que deu para entender alguma coisa. Eu preciso estudar mais sobre isso para a gente falar melhor. E até a próxima aula. Gratidão!